Versículo 29 ao 34. João capítulo 1, versículo 29 ao 34. O título aqui na Bíblia é Jesus, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Podeis assentar, fica à vontade. Aqui no versículo 34, João Batista, ele falou as seguintes palavras: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então o que João Batista falou? Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então ele deixou bem claro. Se a gente for olhar pela Bíblia Sagrada, no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, ele anunciou que ia vir um Elias, ou um grande profeta. Da mesma forma que Elias pregou no Antigo Testamento, ia vir um profeta como Elias e iria anunciar a chegada de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz na própria Bíblia Sagrada também, a gente pode acompanhar. Vamos abrir Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Aqui vai falar o próprio testemunho de Jesus a respeito de João Batista. Mateus capítulo 3. Glória a Deus. Vou ver se eu acho aqui. Essa passagem aqui é outra, a gente vai achar primeiro essa que Jesus dá testemunho de João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 1 em diante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo,
trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, olha o tanto que essa passagem aqui vai ficar mais claro sobre o testemunho que o próprio Jesus vai dar de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante. Glória a Deus. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João Batista: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o próprio Jesus, ele vem e dá um testemunho de João Batista. Falou: esse é aquele que eu anunciei que ia ir diante de você. O próprio Deus falando para Jesus: eu vos envio alguém antes de você, para que ele venha preparar o seu caminho, para quando você chegar, as pessoas entendem que você é o Cristo. Glória a Deus. Aí João, igreja, ele começou a pregar no deserto. Ele cresceu, de repente ele falou no coração dele: eu tenho que anunciar essa palavra. Ele se retirou para o deserto e começou a pregar sobre ia chegar o Messias. E ele falava: pessoas, gente, povo, se arrependam dos seus caminhos, se convertam dos seus pecados, porque Jesus está chegando, o Messias está chegando. Prepare-se os seus caminhos, conserte sua vida, porque Jesus está chegando. E ele falava dessa maneira, e de repente, ele pregando no deserto, quem aparece ali? Olha o que a Bíblia diz, ó. Vamos olhar lá agora. Marcos capítulo 1. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz dos céus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Então aqui, em Marcos capítulo 1, versículo 9, fala que João batizou Jesus. Agora vamos ver o que Mateus vai falar sobre isso. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Então Jesus da Galiléia foi ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim?
Mas Jesus lhe respondeu: deixa-me por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E aí o próprio Jesus, que estava sendo anunciado por João, chegou ali para ser batizado por João. E João viu as profecias que ele falava, o que ele anunciava se cumprir na frente dele. Jesus chegou ali. Quando Jesus chegou, como fala aqui em João, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Ele anuncia: aquele ali é o Cordeiro de Deus. E aí João, ele teve essa certeza no coração pelo ministério dele, a vida toda dele. Ele anunciou, ele pregou, ele estava ali testificando, testemunhando a chegada de Jesus. Ele viu Jesus chegar. Só que quando ele pregou, ele foi preso. E ali dentro do cárcere, como já foi falado pelo pastor Bexel, como foi falado, essa angústia de ficar dentro da cadeia, ele teve uma meditação que está escrita agora em Mateus capítulo 11, versículo 3 ao 5. Que aí é o centro dessa pregação para a gente entender o que Deus quer falar conosco também essa noite. Mateus capítulo 11, versículo 3 ao 5. Vamos ler do versículo 1 ao 5 para a gente entender o contexto. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade dele. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Quem que João perguntou? João, dentro do cárcere, ele enviou 2 dos seus discípulos até Jesus para fazer qual pergunta? És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Ora, se João pregou tanto sobre Jesus, se ele, naquele texto que a gente leu, ele falou a seguinte palavra: este é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus. E o que aconteceu dentro do coração de João para ele fazer essa pergunta? Então, muitas vezes, irmão, sobre o que a gente acredita, sobre a obra que Deus confiou nas nossas mãos, vai ter dúvidas, vai ter momentos de tentação, de lutas interiores. E é nesse momento que a gente tem que estar em obediência, próximo de pessoas que vão nos lembrar a respeito do que Deus nos prometeu. Aleluia, Deus. A respeito daquilo que Ele tem confiado na nossa mão. E aí, João mandou perguntar para Jesus: és tu aquele que eu falei a minha vida toda? É o Senhor mesmo que é o Cordeiro de Deus? Glória a Deus. E aí o que Jesus respondeu para João? Versículo 4, Mateus capítulo 11, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. O que Jesus respondeu para João? Falou para os discípulos de João: vai lá e fala para ele as seguintes palavras:
e de anunciar o que vocês estão olhando e vendo que eu estou fazendo. Porque o ministério de Jesus, os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam. Então vai lá e anuncia isso para ele. E ele vai saber a resposta que ele precisa. Aleluia. Então, irmãos, quando vier a tribulação, quando vier a dificuldade, tenha pessoas por perto para te lembrar do que Deus confiou na sua mão, de quem você é na presença de Deus. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, João Batista é o que anuncia o Cordeiro de Deus. Está certo, ele está falando realmente, eu sou aquele que anuncia a chegada do Cordeiro de Deus. Então, pela resposta de João, pela resposta que Jesus deu para João, João se identificou com o ministério dele novamente. Porque o que João estava em dúvida ali? Será que o que eu fiz a minha vida toda foi para realmente o que foi a coisa certa? Porque se Jesus é o Cristo, eu fiz a coisa certa. Glória a Deus. Agora, no momento que as coisas não dão certo do jeito que você quer, você continua sendo ainda aquele que confia que Jesus é o Cristo? Se Jesus é o Cristo, você é servo de Jesus. Você tem que lembrar que você está aqui, você está no lugar que você está, não para falar coisa errada, não para amaldiçoar as pessoas ao seu Deus, falar que vai se matar, falar que vai acabar com tudo, falar que vai desperdiçar tudo na presença de Deus. Não. Você vai continuar fiel ao que Deus colocou no seu coração, vai continuar crendo que Deus ele vai dar vitória em meio a cada problema que aparecer. Glória a Deus. E é difícil. Vai ter situações que parece que não é o que você sempre acreditou. Mas se você estiver na presença de Deus e chegar para as pessoas que realmente conhecem Cristo, eles vão te lembrar, Jesus é o Cristo mesmo. Aqui é a igreja do Senhor, você é um servo de Cristo, você não pode largar de acreditar, você não pode largar de fazer o que você está fazendo. Você sim fez o seu trabalho, você sim pregou sobre Cristo, você sim é um embaixador do Senhor. E Ele vai continuar, a obra dele vai ser feita mesmo que você, nesse momento, seja vencido. Mas a obra do Senhor, no tempo oportuno, vai prevalecer sobre o mal. Glória a Deus. E aí o que João aconteceu com ele? O que foi a história seguinte? A palavra de Deus diz que a Herodias tinha uma filha chamada Salomé. Oh, aleluia. Herodes, que casou com ela, ele não podia ter casado com ela porque ela era mulher de outro homem. João Batista denunciou, falou: você não pode possuir a mulher de outro homem, isso é adultério, isso é pecado. Daí ela ficou muito irada com ele. Quando ele estava na prisão, ela usou da artimanha numa festa que tinha lá. Herodes se apresentou e naquele momento que ele estava ali, a filha da Herodias, que era aquela que estava com Herodes, a Salomé, dançou na frente de Herodes. Herodes ficou encantado com ela e falou: te dou até metade de um reino se você pedir. O que é que você quer que eu te faça? Aí Salomé, ela chegou para a mãe e falou: o que é que eu peço para ele, mãe? Ela falou: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí ela pediu, falou: Herodes, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. João Batista, que tinha pregado tanto, que ouviu o que estava acontecendo, agora viu o ministério dele se encerrar. Parece que foi tudo perdido, não é isso? Mas a obra do Senhor está sendo feita e nós estamos pregando como Jesus foi batizado, como João anunciou a chegada de Jesus, como começou o ministério de Jesus. E João nunca mais vai ser esquecido no céu. Nós vamos ter o prazer de conhecer João, que batizava, João Batista. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei que vai ter tanta coisa que vai acontecer na sua vida para te confundir, para te tirar da igreja, ou para fazer você desacreditar.
Às vezes é uma coisa que você quer muito. Às vezes é algo que você deseja muito e Deus não vai te dar do jeito que você quer. E aí você vai se revoltar, você vai falar que não vai servir mais o Senhor por causa Aleluia, disso. meu Deus. Na realidade, Deus está falando contigo hoje. Não vai ser assim. Não pode ser assim. Faça como João Batista, mesmo que você tenha dúvida, mas se volte para Jesus, converse com Jesus. Jesus vai te dar a resposta sobre isso. Aleluia. Jesus ele vai te esclarecer sobre isso. Oh, glória. Como ele falou para o pastor Betzel não queria estar ali na cadeia durante 12 anos. Mas Jesus ele falou para ele, e ele entendeu a palavra, ele não se revoltou lá dentro, ele ficou lá dentro e durante o tempo ele teve que ficar, até que Deus teve misericórdia e tirou ele de lá. Da mesma forma, se o nosso coração tão somente obedecer no momento que a gente não entender, se a gente confiar no Senhor, Ele vai fazer a vontade dEle prevalecer no final. Nós não vamos ser envergonhados no final. Vai cumprir a palavra dEle na nossa vida e no final vai dar tudo certo. Deus ele não vai te impedir de passar no meio do vale, no meio da prova. Ele não vai te impedir de passar por provação, mas Ele te faz essa promessa hoje novamente. Ele fala ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque Deus ele está aqui comigo nesse vale para me proteger, para me dar vitória. Aleluia. Eu peço para a irmã Larissa louvar mais um hino, então fica com o seu coração na presença de Deus. Essa palavra foi um momento que faltou o pão de cada dia na sua casa. Essa palavra é para quando você tiver com sua despensa vazia, é quando você precisar do alimento e não tiver. E a palavra de Deus diz que Deus ele providencia o pão de cada dia. Você vai se revoltar por causa disso? Diz o Senhor nesse lugar, ele vai deixar de ser Deus. Não é o seu Senhor, diz o Senhor nesse lugar, o Deus que proveu o pão de cada dia, porque faltou pão para você. Ele deixou de ser Deus, ele deixou de ser o Deus da provisão. Aleluia. Não vai ser dessa maneira. Confie no Senhor. Vai ser uma prova que você vai passar para testar sua fé, para testar se realmente você está confiando. E vai chegar do nada o pão, vai chegar porque Deus ele vai trazer existências que não existem. Eu sei que eu sinto. Aleluia. Quando a autoridade falar o que você não quer ouvir, ou quando acontecer o que você não quiser ouvir, Deus ele está te falando hoje, ainda que isso aconteça, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, aquele que tem toda a autoridade dos céus e da terra, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Não somente confie no Senhor, não somente espere no Senhor, não somente, aleluia, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar nessa causa. Não desista de crer, não desista, porque o Senhor é o Senhor. Aleluia. Tua voz.